para aqueles que já nasceram de novo. Se, por um lado, a Bíblia nos adverte sobre o mau uso do vinho, do qual o crente deve se abster, por outro lado, nos é dito sobre a consequência da bebida e do deboche no lar de pessoas que conhecem a Deus. Portanto, eduquemo-nos a nós mesmos e aos nossos filhos. Então, nós vemos ali a introdução justamente falar que a história de Noé ela não termina na saída da arca, como foi falado aqui pelo nosso evangelista Ícaro. Pelo contrário, ali se inicia uma nova vida. Podemos dizer que ali se inicia um novo nascimento, porque assim verdadeiramente eles nasceram de novo, porque aquela geração que vivia na terra antes do dilúvio, com exceção da família de Noé e as suas 3 noras, todos foram mortos, todos os seres humanos, com exceção da família de Noé e as suas 3 noras. Então, podemos dizer que ali foi verdadeiramente um novo nascimento. Por isso que não sou a favor da teoria de se dizer, muitos dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Infelizmente, tem pessoas que pregam essa teoria, uma vez salvo, salvo para sempre. E eu não sou a favor disso, porque nós vimos, e muito bem através da palavra de Deus, que se nós não tivermos a vigilância, nós novamente podemos voltar para o velho mundo, para o mundo de onde nós saímos. E nós vemos um claro exemplo aqui na família de Noé, que tinha o seu filho, que tinha saído, tinha tido uma nova oportunidade, como toda a tua família, só que não esqueceu do velho mundo. Com certeza se lembrava das coisas antigas. E nós vamos ver lá na frente as consequências que isso deve ter. Então a prioridade do crente guardado é a vigilância. Nós, como crente, nós temos que ter isso em nossas vidas. Vigilância, aqui está falando sobre embriaguez, mas uma vigilância de uma forma em geral, porque nenhum de nós estamos isento de pecar. Pelo contrário, nós pecamos, pode-se dizer, por todos os dias. E a bandeja que Satanás tem oferecido, ela é grande. E se nós não formos vigilantes, com certeza nós também seremos atingidos. E temos que ter esse extremo cuidado de nos guardar perante a Deus, de nos santificar dia após dia, porque, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Talvez o inimigo ele usa pessoas para nos atingir, e pessoas, quem sabe, até próximas de nós. Portanto, a vigilância é de fundamental importância para a vida de todos nós cristãos. Mantemos firmes e vigilantes, e com certeza Deus nos dará a vitória. Dada essa introdução, nós vamos para o nosso ponto central, que é de fundamental importância também de nós estarmos mencionando. O nosso ponto central vai nos dizer: a atitude desrespeitosa de Cã para com o seu pai Noé resultou em maldição, e a atitude reverente de Sem e Jafé para com seu pai resultou em bênçãos. Então nós vemos aqui dois tipos de atitude. A primeira atitude está ali em roxo, peço que todos leiam para mim. Qual foi a atitude de Cã? A atitude desrespeitosa. Então essa atitude desrespeitosa, com certeza ela gerou uma consequência. E essa consequência ela foi terrível na vida de Cã, na vida a vida da descendência de Cã. E nós vamos ver isso lá na frente. Mas teve uma outra atitude que fala ali. E qual é a atitude? Atitude reverente. Uma atitude reverente.
Então, diante dessas duas atitudes, temos dois tipos de atitude. Uma desrespeitosa, teve falta de respeito para com o seu próprio pai. E a outra, uma atitude de reverência, honrou o seu pai. Então, a atitude de desrespeito trouxe para Cã e sua descendência maldição. Já uma atitude de reverência trouxe para Sem e Jafé bênçãos. Cabe a mim e cabe a você, cabe a cada um de nós, qual a atitude que nós verdadeiramente devemos ter. Então nós vemos aqui que a própria Bíblia ela vai dizer: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Em outras palavras, aquele que planta maldição vai colher amor, certo? Aquele que planta inveja vai colher bênçãos. E hoje vivemos uma geração onde muitas pessoas estão plantando algo e querendo colher outro. Infelizmente, nós vivemos em tempo onde muitas pessoas estão plantando ódio, mas quer colher a paz. Estão plantando a ira, mas quer colher o gozo. Estão plantando a inveja, mas quer colher prosperidade. Vivemos em tempos tão difíceis, onde verdadeiramente as pessoas não estão tendo a noção da realidade. Então aquilo que nós estamos plantando, com certeza será aquilo que nós iremos colher. Portanto, devemos sempre ter essa consciência de sabermos o que nós verdadeiramente estamos plantando. Vamos seguir, vamos entrar no tópico de número 1, que tem como título a vinha de Noé. Subtópico de número 1 do tópico 1, a destemperança do patriarca. Embriagado, o patriarca desnuda-se em sua tenda, indiferente à censura que poderia sofrer da esposa, dos filhos e dos netos. Gênesis capítulo 9, verso 21. Se não vigiarmos, o mesmo ocorrerá conosco. Eis porque devemos agir com sobriedade em todas as instâncias da vida. Não foi sem razão que Paulo recomendou aos obreiros abstinência de bebidas alcoólicas. 1 Timóteo capítulo 3, verso 3. Um bêbado, ainda que nascido de novo, age sempre de forma inconsciente. Isso é muito forte, irmão. Porque sabemos, como havia falado, nós podemos verdadeiramente nascer de novo. Mas se nós vivemos o nosso velho mundo, o nosso velho eu, não adianta nada nascer de novo. Se nós verdadeiramente não mudarmos a forma de verdadeiramente vermos e agirmos, o novo nascimento exige também de nós. Sabemos que quem nos molda é o Espírito Santo. Mas também temos que fazer a nossa parte. Todos nós cristãos temos a nossa obrigação de fazer a nossa parte. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele molda sim. Mas as tentações, elas vão vir. Mas eu sou crente, o que adianta você ser crente? Eu sirvo a Deus, o que adianta nós servirmos a Deus? Nós estamos isentos de ser tentados? Não. O próprio Senhor Jesus, ele foi tentado. Se o próprio Senhor, ele foi tentado, o que diria de nós? Cabe a nós cedermos ou não cedermos a esta tentação. Então nós vemos aqui, então a embriaguez fez com que Noé acabasse. A culpa nós vemos aqui, muitas das vezes sabemos que a maldição ela caiu sobre Cã, certo? Só que sabemos que Noé também tem parcela de culpa. Tem ou não tem? Foi Cã que se embriagou? Não, foi seu pai. Então o pai tem culpa. Só que o pai ele poderia ter evitado. Só que Cã, por que Cã foi amaldiçoado?
porque verdadeiramente Cã faltou com respeito. E a maldição que veio sobre a vida de Cã, e eu estava meditando nesse estudo e vendo, o que nós vemos nos dias atuais, irmãos. Imagine se Deus olhasse para o mundo, nos dias atuais, as coisas que acontecem nos dias atuais. É só a misericórdia de Deus que nós ainda estamos vivos. Porque as coisas que acontecem nos dias atuais, ver a nudez de um pai, isso é coisa, para os dias atuais, é coisa até banais. Infelizmente, obrigado, as coisas que vivemos nos dias atuais são coisas tristes, e portanto nós vemos na própria Bíblia, e sabemos que nós, como assembleianos, nós temos um regime muito forte. A doutrina do assembleiano, ela é muito rígida. Só que tem muitos ministérios que a própria bebida alcoólica, eles não condenam, desde que não se embriaguem, desde que se não se embriagam. Infelizmente, sabemos que não tem como as pessoas às vezes se controlar. Você acha? Eu garanto para você que se perguntar uma pessoa que bebe se ela é alcoólatra, 99,9% vai dizer que não. Se perguntar uma pessoa que bebe, seja qual for o tipo de bebida, ou seja, vez em quando, ou final de semana, e eu creio que muitas pessoas já beberam, eu sou uma delas, e se falasse que era alcoólatra, com certeza a pessoa diria que não. Por quê? Porque acha que alcoólatra, ele tem que beber todo dia, ele tem que ser impulsivo ao álcool, virado para o álcool. Mas muitas das vezes o alcoólatra, quando ele chega reconhecer que ele é alcoólatra, verdadeiramente ele se encontra no fundo do poço. Todos os alcoólatras, quando ele verdadeiramente reconhece que são alcoólatras, ele já está no fundo do poço. Já se separou, já tem a sua vida totalmente destruída, você perdeu o seu emprego, tudo por causa que reconheceu que verdadeiramente é alcoólatra. E muitas das vezes, as pessoas acham que por uma vez ou outra se embriagar, ou de vez em quando, não é alcoólatra, mas infelizmente a bebida, e hoje em dia, infelizmente, é uma coisa que se encontra em qualquer lugar. Nós vamos nos supermercados, está lá, infelizmente, vivemos numa era que até se faz propaganda, publicidade para as bebidas, e vemos o incentivo, e depois, se você reparar, no fim da publicidade, o que eles dizem? Beba com moderação. Tem a capacidade de dizer isso. Para o alcoólatra, isso vai e fala, não, então eu estou bebendo com moderação. Mas se parar na primeira blitz, se a rapaz bebeu, com certeza todos os alcoólatras têm medo. Ou melhor, todos aqueles que bebem, não precisa de ser alcoólatra. Bebeu que seja, falou que tem uma blitz ali, falou que tem, polícia estão parando, com certeza já teme. E assim vivemos uma era onde as pessoas verdadeiramente estão banalizando uma coisa que é tão séria, que é a tal da bebida alcoólica. Hoje nós vamos ver muito aqui falar sobre embriaguez. Por isso eu estou falando, é algo que muitas das vezes acontece, como foi falado aqui pelo apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3, falando para os obreiros não se dar ao vinho. E sabemos que verdadeiramente muitas pessoas se têm deixado levar, e o fim disso é trágico. O fim disso, porque uma pessoa que quando tem o hábito de beber, qualquer coisa dá motivo para ela beber. Se está feliz, tem motivo para beber. Se está triste, há motivo para beber. Então, aí que vai e que mora verdadeiramente o perigo, e nós vamos ver mais à frente. Senão não posso deter só nisso aqui.
Vamos então caminhando para o subtópico de número 2 do tópico 1. A irreverência de Cã. O destempero de Noé é flagrado por seu filho Cã, ao invés de calar-se e discretamente reguardar a honra do pai, saiu e despreciar-lhe a imagem. Gênesis capítulo de número 9, verso 22. Ao que parece, ele não era muito diferente daqueles que pereceram no dilúvio. Mais tarde, a atitude com as de Cã seriam arrolados com falta grave pela lei de Moisés. Levítico, capítulo 18, verso 7. Não entreguemos ao vitupério. Se agirmos com amor, poderemos recuperá-lo plenamente. Carta a Tiago, capítulo 5, verso 20. Doutrina formada, perderemos almas muito preciosas aos olhos de Deus. Lembremos-nos da recomendação de nosso Senhor de buscar a reconciliação, lá em Mateus 18, verso do 15 ao 18. Então nós vemos que a consequência, a atitude de Cã foi apenas o reflexo do mundo na qual ele vivia. Como havia falado, Cã saiu do velho mundo, estava dentro da arca, mas infelizmente o velho mundo não tinha saído de Cã. Vemos aqui que aquilo que com certeza para Deus chegar e querer destruir o mundo naquela altura, na época de Noé, é porque verdadeiramente o mundo, algumas versões nas Bíblias, nós vamos ver lá que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Embora que isso são versões, mas nós vemos lá que Deus se arrependeu de ter feito o homem devido, com certeza, à imoralidade que existia naquela altura. Com certeza, a difamação que havia naquela altura. Muitas coisas terríveis, de tão horríveis que existia naquele mundo. Então nós vemos que Deus teve verdadeiramente a misericórdia de salvar Noé e a sua família. Só que Cã, infelizmente Cã, estava ainda com o velho eu dentro de si, ao ponto de ver a nudez do seu pai, que depois, como está ali em Levítico, capítulo de número 18, verso 7, que foi verdadeiramente escrita por lei, que não deveria ver tanto a nudez, lá em Levítico 18, 7, tanto a nudez do pai, quanto também a nudez da mãe. Não deveria, isso é lei, não deveria ver, por causa deste ato de, posso dizer assim, irresponsável de Cã. Vemos aqui também, como estava ali, o vitupério, que quer dizer vergonha, ou abuso, ou verdadeiramente a desonra que Cã fez para com o seu pai. E só que eu acho mais interessante é que o autor da revista ele vai colocar lá Tiago, capítulo 5, o verso 20, que diz assim: lembre-se disto, quem fizer um pecador voltar a seu mau caminho, salvará da morte esse pecador, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Sabemos a gravidade, principalmente naquela altura, o que Cã fez. E vemos atualmente, eita glória, e vemos atualmente o que acontece no mundo que é qual nós vivemos. A pessoa entrar ou cometer um grave pecado, muitos acusadores. Estamos e vemos o próprio pastor Tiago aqui dizendo que nós temos, ao invés de condenar, olhar para esta alma, cuidar dela,
Lembre-se, como ele fala, lembre-se disto: quem disser um pecador, volte do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Vivemos em uma geração que verdadeiramente sabemos fácil apontar dedo. Por quê? Devemos vigiar? Sim, todos nós. Mas sabemos que nenhum de nós estamos isentos de falhar e de pecar. Que se verdadeiramente Câncer tivesse se arrependido do seu mau caminho e talvez recebesse um conselho do seu pai, verdadeiramente ele tinha mudado, quem sabe, talvez até a trajetória do seu descendente e dos seus familiares. Mas com certeza aquilo que Cã fez resultou e resulta até hoje nos dias atuais que vivemos. Essa verdadeiramente pecado que abonou entre a terra. E verdadeiramente nós não vemos nenhum relato de arrependimento de Cã aqui. E se nós formos seguirmos, Cristo se encontra ali no tópico de número 3 agora, vamos ver o oposto daquilo que Cã fez. O respeitoso gesto de Sem e de Jafé, diante da atitude irreverente, irreverente e maldosa do irmão mais novo, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e indo viraram para trás, cobriram a nudez do seu pai, e o seu rosto eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Gênesis 9, 23. Hajamos como Sem e Jafé, e muitos escândalos serão evitados no arraial dos santos. Isso não significa que os pecados serão acobertados. Todavia, o pecador tem de ser tratado com dignidade, a fim de que venha a experimentar a plena restauração. Como gostaríamos de ser tratado em semelhantes circunstâncias? Sem e Jafé agiram amoroso e nobremente. Então nós vemos que a atitude tanto de Sem como de Jafé foi totalmente oposta do seu irmão. Viviam os dois na mesma família, só que a atitude é que fez a diferença. A atitude de um foi totalmente irresponsável. A atitude de dois foi totalmente responsável. Então, no mundo a qual nós vivemos, a nossa atitude faz verdadeiramente a diferença. E vemos que a atitude deles aqui foi verdadeiramente de respeito para com seu pai. Moravam na mesma casa, com certeza tiveram a mesma educação, só que um faltou com respeito para com o próprio pai. Já os outros dois não, tiveram de muito respeito para com a vida do seu próprio pai. E aqui nós vemos que isso não quer dizer um bom exemplo. Nós podemos ver aqui que isso não é encobrir o pecado. Nós vemos lá em João, capítulo de número 8, onde o próprio Jesus, ele falando para aquela ali reunido com algumas pessoas, trouxeram para ele os fariseus uma mulher prostituta, ou que havia se pegado em prostituição, e levaram para ele, não para atentar contra a vida daquela mulher, mas para atentar contra o próprio Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que eles levaram aquela mulher, e Jesus, que sempre pregou o amor, sempre pregou o perdão, ele poderia, quem sabe, talvez ir contra a própria lei de Moisés. E levando aquela mulher que tinha cometido aquele ato de adultério, queriam ver o que Jesus falaria diante daquela situação. E aquela mulher tinha feito uma grave
um grave pecado, que naquela altura verdadeiramente merecia ser apedrejada. Mas só que Jesus não tinha a intenção de matá-la. E todos conhecem a história. O que Jesus manda falar? Aquele que não tem pecado ou cometido pecado algum, que atire a primeira pedra. E vemos claramente que todos, começando dos anciões, dos mais velhos, começaram a deixar a sua pedra e foram-se embora. E a Bíblia nos diz que só ficou Jesus e a mulher. E Jesus vira-se para aquela mulher e fala: mulher, cadê os seus acusadores? Não ficou ninguém? Não, Senhor. Então eu também não te condeno. Só que Jesus não encobriu o seu pecado. E aqui é que está. Jesus vira-se para aquela mulher e fala: vai e não peque mais. O problema não está em pecado, o problema é continuar pecando. E muitas das vezes isso que é verdadeiramente o mal. Que as pessoas, todos nós sabemos quando erramos e sabemos que temos um Deus misericordioso, mas o problema não é pecar, o problema é continuar pecando. Este é verdadeiramente o mal. E aqui nós vemos que verdadeiramente o que os dois filhos fez foi justamente o oposto do seu irmão mais novo, Cã, verdadeiramente cobrindo a nudez do seu pai sem ver a sua própria nudez. Vamos continuar, senão o tempo não dá. Vamos para a síntese do tópico de número 1. Noé plantou uma vinha, fez vinho e acabou por embriagar. Então nós vemos que o mal não foi plantar uma vinha. O mal foi ter feito o vinho e ter se embriagado. Porque com certeza aquela vinha servia até de alimento, não só para ele, mas para com toda a sua família. Mas a forma que ele usou daquela vinha é que foi verdadeiramente o verdadeiro problema naquela situação. Vamos adiantar. Entramos agora no tópico de número 2. O juízo de Noé sobre a irreverência de Cã. Já passada a embriaguez, Noé toma o conhecimento do que lhes fizeram o filho mais novo. Todavia, sendo um homem justo, não poderia deixá-lo sem disciplinar. Então nós vemos que toda a ação, ela gera uma reação. Infelizmente, a falha foi de Noé, sim. Mas o seu filho, como seus dois filhos, Sem e Cã, poderia ter evitado aquilo. Então veio verdadeiramente a condenação sobre a vida de Cã. Embora que havia errado Noé, mas a atitude irresponsável de Cã trouxe para ele toda a sua descendência um mal terrível. Nós vamos ver mais na frente. Então entramos no tópico de número 1, do tópico 2, do subtópico 1. A maldição de Canaã. O patriarca castiga indiretamente a Cã, lançando sobre ele o filho deste um pesado maldição. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Gênesis 9:25. À primeira vista, parece que o patriarca condena os cananeus à servidão, mas o caso era bem mais grave. Eles seriam punidos com uma perda de suas terras aos filhos de Abraão. O mais notável descendente de Sem, depois de Jesus Cristo. Quanto aos demais filhos de Cã, haveria de construir grandes e admiráveis civilizações como o egípcio e os etiópica. Gênesis 10:6. Aliás, o Egito foi um poderoso e culto império acerca do qual há uma profecia maravilhosa em Isaías 19:18-25. Então nós vemos que aqui que a falta de respeito em uma
atitude desrespeitosa trouxe várias consequências para Cã e principalmente para os seus descendentes, devido justamente à atitude. Portanto, como havia batido, como está lá no nosso ponto central, a atitude a qual nós verdadeiramente tomamos pode verdadeiramente mudar para o bem ou para o mal, ao ponto de chegar, de atingir até as nossas gerações, como foi a geração aqui de Cã. Então nós podemos ver, aqui no tópico de número, subtópico 2 do tópico 2, nos diz assim: a bênção de Sem e de Jafé, ao galardoar a atitude respeitosa e reverente de Sem e Jafé, o patriarca, concede-lhe uma bênção eterna. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis 9, 26 ao 27. A irreverência e o deboche vêm destruindo muitos jovens promissores. A sociedade atual caracteriza-se pela insolência e por uma irreverência sem limites. Que tais coisas não nos invadam as igrejas, pois santidade convém à casa de Deus. Salmos 93, 5. Eduquemos nossos filhos e netos para que não sejam amaldiçoados e venham a perder a herança que lhe resolveu o Senhor. Quem ama, instrui, educa e disciplina. Amém? Muito forte. Então nós vemos aqui que já a postura e o respeito, reverência ao seu pai, trouxe a Sem e a Jafé bênçãos. Uma atitude de reverência para com seu pai trouxe tanto para Sem como para Jafé bênçãos para as suas vidas. E nós, principalmente nós, como pais, temos essa obrigação. E para quem não é pais, futuros pais, temos essa obrigação de verdadeiramente educarmos os nossos filhos, para que não venha sobre eles maldições. E muitas das vezes as consequências são verdadeiramente ato de correção ou ato de falta de correção, gera essas grandes dificuldades em muitas famílias. E vemos aqui que verdadeiramente tanto Sem como Jafé foram abençoados de uma forma tão extraordinária por Deus, que Deus deu para eles fazerem parte da linhagem messiânica. A Sem, melhor dizendo, Sem é que faz parte, nós vamos ver lá na frente, faz parte da descendência do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vemos o que Deus tem feito para a vida desses homens que verdadeiramente cumpriram a obediência nas suas atitudes. Vamos agora para a síntese do tópico de número 2, que nos diz o seguinte: passada a embriaguez, Noé toma conhecimento do feito perverso do seu filho Cã e pronuncia uma palavra de juízo sobre ele. Não é por causa que a pessoa errou que eu tenho e devo concordar, mas nós vemos aqui que o erro de Noé foi um erro muito grave. Nós vamos falar muito de Cã, mas o erro de Noé foi um erro gravíssimo. Mas se Cã verdadeiramente tivesse agido da forma que os seus dois irmãos agiram, com certeza tinha mudado a sua situação. E os seus descendentes não haviam de ter sofrido tanto. Mas, infelizmente, ainda mais naquela altura, a forma que Cã agiu trouxe para ele e também para os seus descendentes maldição. Entramos agora no tópico de número 3, o último tópico, que tem como título: cumpre-se a maldição de Cã. De Canaã, perdão.
Noé não se limitou a abençoar Sem e a Jafé, nem a amaldiçoar a Cã. O patriarca, na verdade, definiu o futuro messiânico do seu filho. Passados aproximadamente 700 anos, a sua profecia começa-se a cumprir. Então nós vemos aqui a descendência de Sem. Está ali, cada um as descendentes de Sem, até chegar em Abraão. Então verdadeiramente se cumpre na vida de Sem a profecia que o seu pai fez para com a sua vida. Entramos no tópico de número 1 do tópico 3, o subtópico 1 do tópico 3. Canaã perde a sua herança. Canaã, através de seu caçula, Cã, através do seu caçula, Canaã não demorou ocupar toda a terra, no tempo de Josué, seria conquistado pelos hebreus. As possessões cananitas iam de Sidom, passando por Gerá e Gaza, até Sodoma e Gomorra. Gênesis 10, 19. Sim, os sodomitas também eram descendentes de Cã. Tratavam-se, de fato, de uma geração tão vil e tão debochada quanto seu patriarca. Não demonstrava nenhum temor a Deus, tendo em vista a degradação moral do seu descendente de Canaã. Promete o Senhor ao semita Abraão: a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Gezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Fariseu, e os Refaíns, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Gigazeus, e os Jebuseus. Gênesis 15, 18 ao 21. Todas essas nações eram da linhagem de Canaã. Então nós vemos aqui que da linhagem de Canaã surgiram Sodoma e também Gomorra. Sim, Sodoma e Gomorra surgiram da linhagem de Cã. E quem foram as cidades de Sodoma e Gomorra? Outras cidades que foram verdadeiramente destruídas por Deus, por causa da sua iniquidade, por causa de ter, como diz a própria palavra, o pecado de Sodoma e Gomorra foi tanto que o seu pecado chegou até as narinas de Deus, ao ponto de Deus decidir destruir, nem por intervenção do patriarca Abraão, para quando Abraão teve de interceder por Sodoma e Gomorra, porque naquela altura morava o seu sobrinho Ló. Mesmo a intercessão de Abraão não foi capaz de evitar a destruição, por ser um povo mau, e veio justamente da descendência de Cã. Vamos prosseguir. Agora entramos no subtópico 2 do tópico 3. A bênção de Sem na pessoa de Israel. Depois de uma peregrinação de 40 anos pelos Sinais, Israel, o ramo messiânico da grande família de Sem, desapassou a Canaã daquela terra tão formosa. Josué 6:21. Os que lhe escapam à espada são submetidos a trabalhos forçados. Josué 17:13, verso 13. Então nós vemos aqui que além de Cã ser escravo ou ser servos dos seus irmãos ou dos descendentes dos seus irmãos, eles ainda perderam as terras para os seus próprios irmãos. E nós vemos aqui que da descendência de Sem veio o Messias, e de Jafé nós já vamos falar. E então nós vemos aqui verdadeiramente o que Deus fez através da descendência de Sem, que foi da linhagem do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o último tópico,
que é o tópico de número 3, subtópico também 3. Jafé participa da bênção de Sem. O evangelho veio-nos através de Cristo, o mais ilustre dos semitas, logo após a morte dos apóstolos. Porém, foram os filhos de Jafé que se encarregariam de proclamar o evangelho até os confins da terra. Jafé teve suas possessões alargadas desde a Europa, as Américas, e pela fé em Cristo habitamos nós tendas de Sem. Gênesis 9, 27. A profecia de Noé cumpriu-se rigorosamente. Estamos estamos vocês, estamos nós aqui, através da descendência de Jafé. Então nós vemos aqui que a Bíblia por si só, ela se fala por si mesma. Então nós vemos de onde é que nós fomos achados, assim melhor dizendo, né? Porque não fomos nós que escolhemos a Deus primeiro, mas sim foi o Senhor que nos escolheu. Foi justamente através da linhagem de Jafé que nos alcançou pela sua bondade e também a sua misericórdia. Glória a Deus. Fomos alcançados para a honra e para a glória de Deus. Peço a ajuda de todos ali para estar lendo a síntese do tópico de número 3, no 3. 1, 2, 3. Maravilha. Então a nossa síntese do tópico de número 3 vai nos dizer: Canaã perde a sua herança, dando cumprimento à maldição de Cã. Então vemos que Cã, pela sua iniquidade ou pela sua falta de responsabilidade na sua atitude, perdeu assim verdadeiramente a sua herança, sendo amaldiçoado. Agora então entramos na nossa conclusão. Entramos na nossa conclusão para assim finalizarmos a nossa lição de hoje, que nos diz o seguinte: a grande lição que podemos extrair do texto que ora estudamos é que devemos agir com amor e cuidado antes de nossos irmãos surpreender-nos em faltas e pecados. Hajamos com amor a fim de que sejam recuperados. Assim faria Jesus, que em nossos arraiais não haja lugar para irreverência nem desrespeito. Além disso, cuidemos da educação dos nossos filhos e netos. Somos responsáveis por suas almas. Amém? Então nós temos, como foi falado lá no ponto central, dois tipos de atitude: a atitude irresponsável e a atitude responsável. Então nós vemos que esses grandes homens de Deus verdadeiramente proporcionou isso para que hoje o evangelho foi chegado até mim e até você. E isso cabe a mim e a você, cabe a cada um de nós darmos seguimento a este mandamento de Deus, a educar as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos descendentes, para que não venha perecer como foi o que aconteceu com a descendência de Cã, mas pelo contrário, que venha sempre pautar na palavra de Deus, pois ela é nossa bússola, ele é o nosso instrumento vivo, que para a honra e para a glória de Deus, nós temos acesso livremente e principalmente gratuitamente. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, possa dar uma continuidade de uma noite abençoada à vida de todos. Quero convidar aqui o nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, que estará dando continuidade ao culto desta noite.